Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus bendito, Deus eterno, Deus justo, Deus soberano, Senhor de senhores, Rei de reis, é a Ti que te bendizemos, é a Ti que exaltamos neste momento o Teu nome. Estamos aqui nesta noite reunidos para juntos entoarmos cânticos espirituais, para juntos, Senhor, Te adorar, Te bendizer, Te exaltar, porque reconhecemos que não há outro semelhante a Ti, Senhor. Um Deus justo, um Deus soberano, um Deus fiel, um Deus que move céus e terra em favor daqueles que nele esperam. A palavra de Deus diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Nós faremos menção do nome que está acima de todo nome, cujo toda língua tem que confessar, todo joelho vai se dobrar perante o Teu nome, Jesus. É esse nome que nós estamos aqui reunidos nesta noite, para estreitarmos laços de amizade, para crescermos na graça e no Teu conhecimento. Ah, Pai, como estava com saudades, Senhor. Saudades não do espaço físico, Senhor, mas saudade desse momento ímpar que o Senhor prepara. Cada reunião é uma reunião diferente. Cada reunião, Pai, é um momento ímpar de expressarmos a Ti o nosso amor e a nossa gratidão e dizermos que, apesar das adversidades, apesar das lutas, eu sei que o nosso Redentor vive. E Ele tem se levantado em favor dos Teus filhos, em favor da Tua casa, em favor da Tua igreja, que somos nós. Te pedimos nessa noite, Senhor, fala conosco, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa vida como expressão de gratidão e de generosidade a Ti. É tudo que eu te peço, já te bendigo, no nome de Jesus Cristo. Quero lá, meu irmão. Ao que está sentado, louve o Senhor. Seja a honra
Deus, bem-vindos sejam todos a esse lugar onde nos reunimos como igreja. Tenho dito reiteradas vezes que o espaço não é igreja. A igreja de Jesus Cristo não é um prédio. A igreja de Jesus Cristo não é um templo, não é paredes. A igreja de Cristo é composta por mim, por você, por todos nós, amém? Nós como igrejas de Cristo estamos aqui nessa noite reunidos, adorando, exaltando o nome do Eterno, amém? Quem estava com saudade de reunir aqui, diga amém. Amém. Estava mesmo? Glória a Deus. Eu também estava morrendo de saudade desses momentos que o Senhor prepara para cada um de nós. Amém? Os irmãos aí da internet, da live, por favor, irmão, vira um pouquinho esse celular para mim aqui. Vira assim, ó. Alguém aqui. Aos irmãos da internet, da live e do Facebook, minha saudação especial aos irmãos que nos acompanham, que nos dá a honra da sua audiência. Graça e paz a todos, nos sejam multiplicados. Graça e paz aos irmãos aqui da câmera 2 aqui, nosso cameraman, o irmão Bárbara Negro está me ajudando aqui nessa noite. Muito bem-vindo, irmã Cássia, irmão Charles, Bezerra. Quem mais está nos visitando? A irmã lá, o cabelo vermelho lá. Então, bem-vindos sejam todas as irmãs aqui, Marlúcia, Aline, irmão Moisés, a irmã abençoada ali. Sejam todos bem-vindos, irmão Lopes, irmã Zulene, uma honra ter-los aqui conosco, irmã Cícera Barbosa, enfim, todos, sejam todos bem-vindos a esse lugar mais uma vez. Sem muitos arrudeios, sem muitas delongas, que o tempo passa rápido, vamos ao tema dessa noite que eu trago para compartilhar com os irmãos. Eu convido os irmãos que aqui estão, aqueles que nos acompanham pelo Facebook, abra sua Bíblia na Epístola de Judas. Judas escreveu apenas uma carta bem resumida, de apenas um capítulo. Capítulo 1, versículo 3. E diz assim a palavra do Senhor. Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas capítulo 1, versículo 3. Mais uma vez, vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço, Senhor. Sim, Senhor, te agradeço por mais essa oportunidade ímpar, por mais esse momento agradável que o Senhor nos preparou para estarmos aqui reunidos. Já te louvamos, já te bendizemos, já te exaltamos, já declaramos que tu és o nosso Deus, que tu és o nosso Rei, que tu és o nosso Pai, que já te dizemos, Pai, como Pedro, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna. Nessa noite nós estamos aqui reunidos, quedados aos teus pés, assim como Maria certa vez quedou-se aos teus pés para ouvir os teus ensinamentos. Estamos nesta noite com o nosso coração quedado, dobrado diante de ti. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, é tudo que eu te peço, é tudo que eu te oro. No nome de Jesus, e o povo de Deus que crê, diga amém. Digam graças a Deus. Muito obrigado, meu irmão Carlos. Meus amados irmãos, eleitos de Deus, minha família espiritual, espíritos aperfeiçoados, povo que a Bíblia diz e nós cremos que é de propriedade exclusiva do Deus Altíssimo, amém? Você não é propriedade exclusiva de um concílio, você não é propriedade exclusiva de uma denominação, você é propriedade exclusiva de Deus, porque foi Ele que nos comprou por preço precioso. Pedro vai dizer que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, como ouro, como dinheiro, não foi por mediante essas coisas corruptíveis que nós fomos comprados, mas mediante o sangue precioso do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus que se entregou lá naquela cruz por nós, amém? Então, nós pertencemos a Ele porque foi Ele que pagou, foi Ele que deu a vida por nós. O tema que eu trago para compartilhar com os irmãos é a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Você sabia que existe uma fé que foi entregue a nós? Uma fé que foi entregue aos santos? Irmão Robson, quem são os santos? Os santos são todos nós que fomos santificados pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, João quando viu Jesus indo para ele, disse assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Lá em Apocalipse vai dizer que o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Então hoje, mediante o sacrifício da cruz, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, nós podemos dizer que nós fomos santificados. Hebreus capítulo 2, 10, versículo 14 diz que com a única oferta Ele nos aperfeiçoou para sempre, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Estamos aperfeiçoados não é até segunda-feira, mas nós fomos aperfeiçoados para sempre. Talvez você diga assim: mas irmão, eu ainda sou cheio de defeitos, eu cometo erros. Quem não comete? Eu sou cheio de falhas, sou cheio de imperfeições na carne, mas no Espírito nós somos perfeitos, mediante o sacrifício maior, mediante o ato que foi feito lá na cruz de meu, no seu e no nosso lugar. Amém? Sem muitos arrudeiros, eu quero compartilhar com vocês essa mensagem que tem como título A Fé que foi entregue aos santos. Você sabia que foi entregue uma fé para nós? Judas diz que quando empregava toda a diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação, ele disse que se sentiu obrigado a corresponder convosco, com aquelas pessoas que a carta estava sendo direcionada, exortando-nos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então esta fé ela foi entregue uma vez por todas, para sempre, aos santos, aos eleitos. Amados, falar de fé, ou falar da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, para mim ficou muito fácil. Não porque eu seja sabidão, conhecedor da verdade, não. Eu digo como Paulo, eu sou o que sou pela graça de Deus. Mas eu digo que Deus tem sido generoso conosco, né, meu irmão Chagas? Deus tem sido generoso conosco, irmão Caça Fora. Por quê? Porque a nós foi revelado mistérios que estiveram ocultos. Mistérios que estavam ocultos dos séculos e das gerações passadas. Eu fui tentar acompanhar esse rapaz aqui, o povo está falhando. Deus dói é cruel. Então a fé, falar de fé é maravilhoso. Como eu disse, a nós foi revelado mistérios que estavam ocultos, mas Deus nos tem dado a conhecer pelo Espírito do Pai. Amém? Quando entendemos e agora tem sido revelado pelo Espírito Santo, e Deus tem de fato feito conhecer que a mensagem central do Evangelho é Cristo. Guarde isso na sua mente. Mesmo que os homens sistematizem doutrinas, mesmo que exista uma certa sistematização, algumas pessoas dizem assim: eu sou preterista. O outro diz: eu sou preterista total. Aí há quem diga assim: não, eu sou preterista parcial. Aí o outro diz assim: eu sou calvinista, eu sou arminianista. Mas isso são teses, isso são doutrinas que os homens sistematizaram. Mas eu quero dizer para você, e de fato, estas doutrinas, essas sistematizações, elas dividem, elas geram divisões, elas separam o povo de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite que existe algo que une, existe algo que é imutável: Cristo. A doutrina central do Evangelho tem de anunciar Cristo. Nós podemos até discutir algumas coisas correspondentes à doutrina, à teologia, mas o Evangelho é cristocêntrico. Cristo tem que ser o centro de tudo. Amém? Quando entendemos isso, logo o Evangelho se torna muito fácil, o Evangelho se torna muito simples de compreender. Por quê? Porque tudo tem de convergir para Ele. Olha o que disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 5, Efésios capítulo número 1, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 5 em diante. Amém? E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça,
que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Ele derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como nas que são aqui da terra. Então veja que a Bíblia está dizendo que em Cristo tudo tem que convergir para Ele. A mensagem central do Evangelho é o Cristo. Amém? O apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 10, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, olha o que diz o apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Qual é o fundamento da igreja, irmãos? Qual é o fundamento da igreja, irmãos? Ninguém pode lançar outro fundamento. A igreja de Jesus não está fundamentalizada sobre Paulo, não está fundamentalizada sobre Pedro. São homens de obras notáveis, são homens que se esmeraram para levar o conhecimento, para levar a mensagem da cruz a tempo e a fora de tempo, homens que deram a sua vida. Mas a mensagem era esta, o fundamento era Cristo. Paulo disse: eu não posso lançar outro fundamento além do que foi posto, do qual é Jesus Cristo. Amém? E eu digo para vocês que o fundamento, que a mensagem central do Evangelho é Cristo. E isto já desde os nossos antepassados, que a Bíblia vem anunciando através da boca dos profetas a Jesus Cristo. Você sabia que Jesus Cristo já havia sido anunciado desde a boca dos profetas? Vamos ver Salmo 118. Salmo 118, versículo 22. Salmo 118, versículo 22. Esse curso não, vou com calma. Fica até vaidoso com essas coisas assim. Vocês ficam musical. Salmo 118, versículo 26, 22. Amém? Salmo 118, versículo 22. Olha o que diz a palavra: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Olha aqui, aparentemente era algo assim que os judeus ficaram sem compreender. E aqui o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, por Deus, ele diz: olha, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. A palavra de Deus vai dizer lá em João que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, os seus rejeitaram. Amém ou não amém? Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder, deu o direito de serem chamados filho de Deus. Então Jesus veio. Esta pedra que estava sendo anunciada aqui era Cristo. Essa pedra é o Senhor Jesus. E ele veio para os seus e os seus não receberam. Lá em Isaías capítulo 28, olha o que disse o profeta Isaías. Jesus já sendo anunciado pelos profetas. Por isso que Paulo vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada, né? E útil. Isaías 28, versículo 16.
28:16, amém? Portanto, assim pelo Senhor Deus, portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge. Em algumas traduções diz: aquele que dele crê não será confundido. Aí vem o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, olha o que ele vai dizer aqui em Romanos capítulo 9, versículo 30. Romanos capítulo 9, versículo 30. Romanos 9, 30. O apóstolo Paulo vai dizer assim: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei, porque não decorreu da fé, e sim, como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Como que está escrito: és que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, aquele que nela crê não será confundido. Estou mostrando para você que Jesus, ele vinha sendo anunciado desde os patriarcas, desde os nossos antepassados. Em Atos capítulo 4, versículo 11. Atos capítulo 4, versículo 11. Estou apenas fazendo uma introdução para nós chegar lá na epístola de Judas, para que a gente possa dissertar o assunto. Amém? Atos capítulo 4, versículo 11. Atos capítulo 4, versículo 11. Estamos todos? Estão acompanhando, irmãos? Atos 4, 11 diz assim: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, ó construtores, o qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro. Obrigado. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então veja que Jesus vem sendo anunciado desde as Escrituras, desde os profetas, e vem passando pelo Novo Testamento, vem passando por Atos dos Apóstolos, e agora ele vai dizer que não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso que nós se agarramos com fé, por isso que nós cremos de fato e de verdade que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Ele é a vida, que não há outro, não há outra porta, não há outro caminho, não há outro Deus. Amados, eu quero te fazer entender e compreender que o Evangelho é cristocêntrico. Tudo tende a convergir para Cristo, como eu disse lá o apóstolo Paulo. O Evangelho não é de Paulo, o Evangelho não é de Pedro, não é de João. O Evangelho nada mais é do que o anúncio da obra salvadora e redentora de Cristo Jesus. Em Judas capítulo 1, versículo 3, foi o texto que deu base a essa homilia. Judas vai dizer assim: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar. Judas aqui estava exortando o povo a batalhar. Mas qual era a batalha? Ele vai dizer: diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A pergunta que não quer calar, meu irmão Chagas Bezerra: que fé era essa que estava sendo entregue aos santos? Que
Que fé era essa que estava sendo entregue aos santos, irmã Cássia? Que fé é essa que estava sendo entregue ao santo irmão Lopes? Depois dessa introdução ficou fácil de entender que esta fé que estava sendo entregue era Jesus. Até então os judeus, eles não conheciam o Messias, embora o Messias tivesse sido anunciado na lei e nos profetas. Mas até então eles se direcionavam a Deus acreditando apenas no Yahvé, no Jeová, no Rafá, no Eu Sou. Mas Jesus não tinha se dado a conhecer, Jesus não tinha se deixado revelar como Ele se deixou a revelar nesses últimos dias através do seu Espírito Santo. Judas vai dizer, olha, eu venho exortar vocês a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha, eles não conheciam Jesus. Se você for ler a carta de Paulo, Paulo vai dizer que os irmãos da Galácia estavam retrocedendo, sabe? Eles tinham recebido a palavra de Deus pela fé, mas estavam querendo retornar às suas práticas judaicas, aos seus rudimentos pobres e fracos, como subir ao monte, como pagar o preço, como a circuncisão de Moisés, né, Moisés? Estavam querendo circuncidar, voltar de novo às práticas legalistas. Mas Judas, ele vem fazendo uma advertência, convidando o povo a batalhar diligentemente por essa fé que foi entregue aos santos. Irmão Robson de Souza, como é que você sabe que essa fé que foi entregue aos santos, a qual o escritor está falando, está mencionando, era a fé em Cristo Jesus? É muito simples. Versículo 4. Versículo 4 diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam ao nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, quando você lê o contexto, você vê que esta fé que Judas estava chamando, estava convidando o povo a batalhar diligentemente, todo dia, diariamente, era por a fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque naquela época o povo estava com o véu de Moisés. O povo não conseguia ver Jesus, o povo não conseguia reconhecer o Mestre. Você veja que nem os próprios apóstolos de Jesus de Nazaré, muitos deles não reconheciam a Jesus como Senhor. Um exemplo disso, certa vez, Tomé chega para Jesus e diz assim: olha, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Senhor, mostra-nos o caminho. Não é isso, irmão Lopes? Mostra-nos o caminho. Ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí ele mais uma vez diz assim: mas mostra-nos o Pai. Ou seja, eles estavam com o Pai, eles estavam com o Senhor da glória e não reconheciam o Deus que eles serviam, porque eles só conseguiam ver a carne, eles só conseguiam enxergar o Nazareno. Ele não conseguiu enxergar o Senhor da glória que estava habitando com o Nazareno. E aí Jesus disse assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco que você não tem me conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Não sabem você que eu e o Pai somos? E é um mistério, né, irmão? E é um mistério. Eu e o Pai somos um. Então nem os apóstolos de Jesus de Nazaré compreendiam muitas das vezes, não viam a Jesus como Senhor, embora eles chamassem de mestre, através, e muitas das vezes eles se deixavam convencer através dos milagres que Jesus fazia. Veja que certa vez Jesus estava pregando para uma multidão, e já se demorava, o tempo passou, e a multidão já estava faminta, e um dos seus apóstolos chegou para ele e disse assim: Senhor, despede essa multidão, porque já é a hora já é tarde, e nem tantos denários daria para alimentar todo esse povo. E aí Jesus disse assim: olha,
Tem alguém aí que trouxe alguma coisa? Hein, irmão Chagas? Você trouxe alguma coisa aí? Vou orar. Tem alguém aí que trouxe alguma coisa aí? Tem um rapaz ali que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas aí ele diz assim, mas o que é isso para toda essa multidão? Você vê que ele não conhecia o poder de Deus. Por isso que Jesus diz assim, olha, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles não conheciam o Senhor que eles serviam. Tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão? Traz aí o menino. O resto da história você sabe o que aconteceu. Jesus orou, partiu, repartiu e ainda sobraram 12 cestos. Deu para alimentar toda a multidão, se não me engano, 5.000 pessoas, né? 5.000 pessoas, fora as crianças e as mulheres. Porque eu não sei porque tinha um preconceito com as mulheres, não fazia contagem das mulheres, não. Mas, só contava as cabeças dos homens. Disse que eram 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. E todos se alimentaram, ainda sobraram 12 cestos. E esse é o Deus que nós servemos, um Deus que não muda. Às vezes o vento sopra, às vezes as adversidades, como eu tenho dito reiteradas vezes, elas existem, mas maior do que o problema é o Deus que nós servimos. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Talvez você tenha uma conta enorme para pagar segunda-feira, como eu tenho. Mas o Deus que eu sirvo é grande. É maior do que meus problemas, como diz lá a música do Tabernáculo, né, meu irmão? Meu Deus é maior do que meus problemas. Vem, Pai. Amém? Olha o que disse o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 22. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Olha o que diz a palavra. Mas a Escritura. Quem aqui não sabe o que é a Escritura ainda? Levante sua mão. Quem não sabe o que é a Escritura? Você sabe diferenciar o que é a Escritura e o que é inspiração, o que é revelação? Todos sabem aqui, irmão? Você sabe? Para quem não sabe o que é a Escritura, é considerado Escritura a lei dos profetas, que é chamado de Escritura. Livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João é considerado Escritura. E o que é o Evangelho para os gentios? O Evangelho para os gentios são exatamente as 14 epístolas do apóstolo Paulo. Paulo foi um homem levantado e separado para levar o Evangelho aos gentios. Pedro, Tiago e João, eles até pregaram para os gentios também. Mas a chamada especial aos gentios, com o Evangelho separado aos gentios, foi o apóstolo Paulo. E por revelação, o apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 22, ele vai dizer, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, que fé era essa que estava para vir, irmãos? Fé em Jesus. Porque Jesus não era conhecido até então. Jesus não era pregado até então. O que era pregado, o que era ensinado era Moisés. Era Moisés. O que era ensinado era Moisés. Era a lei de Moisés, com seus 613 mandamentos. Não roube, não mate, não faça aquilo outro. Isso era a lei que foi dada publicamente a Moisés. É tanto que o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele vai dizer assim, olha, e o ministério da morte, gravado no poder de ser pedra, se revestiu de glória ao ponto dos que Israel não poderem pintar na face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então agora não é mais a lei de Moisés, com seus rituais, com seus dogmas, com as suas imposições, e o pior é que 90% ou mais da igreja evangélica, chamada evangélica hoje, ela está alicerçada, está fundamentalizada sobre o
os princípios judaicos. É o castiçal. O que mais? É a estrela de Israel. O que mais, Barba Negra? Me ajuda aí. São o óleo, segundo alguns diz que trouxe lá de Israel, comprado lá no mercado de São Sebastião. Então a maioria das igrejas estão fundamentalizadas sobre os princípios da lei, os princípios judaicos, sabe? É o judaísmo misturado com o paganismo, com o misticismo e toda sorte de coisas. Mas voltando à palavra, Paulo disse: mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei. Veja que nós estávamos antes da fé, era a lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Esta fé que de futuro haveria de revelar-se era a fé em Cristo Jesus. Jesus veio, Jesus se deixou conhecer, Jesus se deixou revelar. No versículo 24 ele disse: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permaneceremos subordinados ao aio. Alguém aqui não sabe o que é aio? Sabe o que é aio, irmão? Aí quando dá uma topada, né? Mas é isso não. Para quem não sabe o que é aio, é um tutor, é alguém responsável, é uma espécie de responsabilidade por alguém, certo? Por exemplo, naquela época era muito comum os reis, para não perder tempo com seus filhos, botavam um tutor, um professor, uma espécie de professor para tomar de conta dos filhos até a maioridade. Então a lei de Moisés, ela foi uma representação de um aio, ela foi um aio para conduzir o povo até Cristo. A lei, ela foi mentoria, serviu de mentoria até um tempo determinado. Mas esse tempo determinado foi do Monte Sinai até a cruz. Depois da cruz, já não estamos mais subordinados à lei de Moisés, com os seus parâmetros, com as suas teses, com os seus mandamentos. Estamos agora subordinados ao Cristo ressuscitado. Amém? De maneira que a lei serviu de aio para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a Cristo, já não permaneceremos subordinados ao aio, já não permaneceremos subordinados à lei, irmãos. Porque agora a lei não é mais a lei de Moisés, agora é a lei do Espírito que dá vida, agora é a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo, irmãos? É o amor. Tudo se resume num só mandamento: o amor. Quem ama não mata, quem ama não trai, quem ama não rouba, quem ama não fala falsa testemunha, quem ama cumpre toda a lei de Jesus. Amor. Jesus não pregava a condenação, Jesus pregava o amor, a misericórdia, o perdão. Existem inúmeros textos que eu poderia evidenciar para você, mas para não ser muito prolixo, para não ser muito estendido, se estender muito a mensagem, eu quero caminhar para os momentos finais. Então esta fé que haveria de revelar-se era a fé em Cristo Jesus. Eu digo para vocês com clara evidência, já disse, né? Que esta fé não só se revelou, não só veio, não só se revelou, como ela está em cada um de nós. Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 24. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Olha o que diz a carta do apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Olha o que Paulo diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do corpo que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que a mim foi confiada, ao vosso favor, para dar o pleno cumprimento da palavra de Deus. Versículo 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos. Veja que Judas, lá no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer que ele, quando empregava a falar a respeito da comum salvação, se sentia obrigado a corresponder e a falar da fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Aí aqui a apóstolo Paulo vem falando, olha,
E o mistério que estivera oculto do século das gerações, todavia se manifestou aos santos, aos eleitos, à igreja, ao povo de Deus. Versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o grande mistério da fé é este. O grande mistério que estava oculto, meu irmão Chagas, é este. Cristo estava oculto, estava lá escrito, nas entrelinhas da lei e dos profetas, mas os profetas não, quando Jesus veio, poucos o reconheceram como Deus, poucos reconheceram como Senhor, poucos o receberam como enviado da parte de Deus. Mas Paulo disse que a nós, a eles e a nós aqui em Fortaleza hoje está sendo revelado esse mistério de Cristo Jesus, no nome dele, amém? Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha o que diz o apóstolo mais a respeito desta parousia, Portanto, também nós, visto que temos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Ele, para o autor e o consumador da fé, Jesus. Quem é o autor e o consumador da fé? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não lhe fazendo caso da ignominia, e estar assentado à destra de Deus, irmão Samuel. É um mistério, né, meu Samuel? Está sentado à destra de Deus, irmão Charles. Você diz alguma coisa? É mistério, jovem. Mistério. Então, Jesus é o autor e o consumador da fé. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, vai dizer que nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pela fé. Eu quero concluir nesta noite esta homilia na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 9. Você veio como ovelha hoje, não foi, Chaga? Você veio como ovelha, diga amém. Gálatas 3, 9, amém? Gálatas capítulo 3, versículo 9. Olha, meu Chaga, que coisa linda, né? Barbeiro, professor, né? O barbeiro é o professor ali. E tá vindo mais um por aí, viu? Mais um barbeiro da graça por aí, tá vindo. Pois é, a graça que nós estamos barbeiros, né? Irmão. Tem um branco que é abençoado. Mas o barbeiro disse que é profissional também, não é do bom da tesoura. Só não sei se ele já começou. Eu só não sei que ele começou no jumento, né? Como é que você? Quando ele está pegando isso aí, não premia são profissional. Quando ele pega isso aí, não premia são profissional. Gálatas capítulo 3, versículo 9, olha o que diz a palavra de Deus, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quem é da fé aqui, diga amém. Amém. Quem é da fé aqui, diga amém. Amém. Então você é um abençoado. Você sabe por que você é abençoado? Porque você não precisa de um objeto palpável para crer. Porque a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé é o fundamento, é o firme fundamento das coisas que se espera e das coisas que se não veem. Se é palpável, se eu estou vendo, não é fé. É engano. A fé é a certeza de coisas que se espera. Eu não estou vendo ainda, mas pela fé eu creio. Eu tomo posse em nome de Jesus. Pela fé, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de numerosas nações. Abraão já era um homem velho, sua esposa também. Já não achava nem que a bichinha pegava a bucha, igual a minha, apesar de não pegar a bucha, e de repente aí, ó, foi contemplado nessa quarentena.
grávida, vai vir um menino ou uma menina por aí. Aleluia, vai Glória a Deus. A gente Abraão, crendo, conta a esperança, creu que vinha a ser o pai de numerosas nações. Bendita quarentena. Tudo coopera. Eu estava esperando o bichinho, mas aconteceu que vem com saúde. Amém? Os da fé são abençoados como crente Abraão. Diga aí, receba essa palavra. Fique de pé, em nome de Jesus.